Fabiana. Bom dia, Maurício. Bom dia. Bom dia para você de casa. Está no ar mais um De Tudo Um Pouco e o programa de hoje está cheio de coisas boas para você. Vamos ter a participação musical de Simone Oliveira. Exatamente, hoje também teremos um assunto muito legal, um bate-papo interessante a respeito de consórcio, né? Você vai saber que tem consórcio até de próteses, né? De silicone. Pessoas que querem fazer consórcio de todas as coisas. E para isso trouxemos o presidente da Associação Brasileira de Consórcios, o Fabiano Lopes. E também a nossa parceira querida Paula Maia com o quadro Arca de Noé e a participação de Amanda Costa, coordenadora do projeto Vila São Sebastião do Instituto Inconformados. Bom, não sai daí porque o De Tudo Um Pouco acaba de começar. Agora a gente vai falar sobre um assunto que também é interessante. Muitas pessoas tentam adquirir bens, né? E aí você vai ver que bens bem curiosos, né? Através de consórcios. E nós trouxemos o Fabiano Lopes, que vai falar com a gente. Ele é presidente da Associação Brasileira de Consórcios. Maurício e Luciana vem também. Tenho certeza que vão ter coisa interessante para vocês aqui. Seja bem-vindo, viu, Fabiano? Obrigado. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Obrigado, amém. Hoje em dia as pessoas, né, nesse período em que as pessoas estão consumindo bastante e às vezes a pessoa não consegue adquirir um bem, né, à vista ou num parcelamento com muitos juros, elas apelam para o consórcio. Mas antes da gente começar essa conversa com o Fabiano, a gente vai assistir um VT feito, uma matéria feita pela nossa repórter Lígia Heringer, falando exatamente sobre o consórcio. E na volta, o Fabiano tira as nossas dúvidas. Vamos acompanhar. A assistente de programação realizou o sonho de comprar um automóvel graças às facilidades oferecidas pelo consórcio. Ao todo foram 60 parcelas, que cabem direitinho no orçamento da família. Foram apenas 15 dias de espera depois de assinar o contrato. O consórcio ele é muito melhor porque os juros são bem mais baixos, é bem mais em conta do que um financiamento. Num último financiamento que eu fiz, por exemplo, eu dei 10 mil de entrada para comprar um carro, financiei em 60 pagamentos, ficou 60 pagamentos de aproximadamente R$600. No final das contas, eu acredito que eu rasguei 10 mil reais. Então, eu decidi fazer o consórcio porque eu dei 6 mil para dar lance, o lance saiu, eu comprei meu carro e continuo pagando prestação de 300 e 320 reais. Então é muito melhor, eu acho que é muito melhor o consórcio. Assim como Graciele, milhares de pessoas adquiriram um consórcio de bens duráveis durante o ano de 2012. A quantidade que usou o consórcio para comprar veículos aumentou 20%, chegou a 1,8 milhão. E as vantagens são tantas que o setor tende a crescer ainda mais. São vários fatores que têm levado o consórcio ao crescimento. Primeiro, é que ele vem se estruturando a cada ano que se passa, se profissionalizando, se capacitando, através do esforço que a entidade faz no treinamento dos seus pessoais. Mas o principal diferencial mesmo é o custo, que é infinitamente menor do que os seus concorrentes. Cada vez mais os brasileiros fazem a opção pelo consórcio. O volume negociado no período de janeiro a setembro deste ano atingiu 59,4 bilhões de reais. Número que tende a crescer ainda mais no próximo ano. E se muitos escolhem comprar carros e motos, eletrodomésticos, imóveis e até cosméticos podem ser negociados da mesma forma. Bom para quem vende e bom também para quem escolheu o consórcio como a opção para realizar o sonho. Hoje nós fazemos consórcio de tudo, cirurgia plástica, educação, pagamento de festa, honorários de profissionais liberais e muitas coisas mais. O consórcio passou a ser um investimento, como uma poupança. O valor pago é corrigido a cada ano. Foi implantado no consumidor brasileiro a cultura de fazer poupança com o consórcio e construir patrimônio com o consórcio. Se você faz uma poupança comum, na primeira dificuldade você tira o dinheiro.
você deixa de depositar e na segunda você retira o dinheiro. E o consórcio, por ser uma poupança forçada, você continua pagando, você consegue poupar. Agora a gente vai aprender um pouco mais sobre o consórcio, porque muita gente tem até um certo medo de fazer consórcio, ou às vezes desanima de fazer o consórcio, Fabiano, porque demora muito, né? Mas eu me lembro que nos anos 90, essa política do consórcio era muito bem difundida. Aí os anos 2000 chegaram, logo no início de 2000 também tinha muita coisa com consórcio, mas a facilitação do crédito das pessoas também aumentou bastante, e aí as pessoas saíram um pouco do consórcio para ir para o parcelamento. E agora parece que o consórcio está ganhando mais voz. Será que é porque os juros têm sido muito altos e as pessoas estão descobrindo agora como planejar mais? E o que você atribui, então, esse aumento de compras por consórcio hoje em dia? São vários fatores, né? Como você disse, o consórcio tem um custo infinitamente menor do que qualquer um de seus concorrentes. O consumidor brasileiro também aprendeu, e isso parte deve-se à nossa associação, que vem fazendo um trabalho para que isso aconteça, que é implantar uma cultura no consumidor brasileiro de fazer poupança com o consórcio, de construir patrimônio com o consórcio. E o brasileiro tem aceitado isso muito bem. Haja vista que, no passado, quando havia uma dificuldade no setor de consórcio, o governo intervia, limitava prazo, o consumidor migrava para os financiamentos. E a recíproca também era verdadeira. Quando o financiamento ficava difícil, endurecia o crédito, aumentava o juro, havia uma migração para o sistema de consórcio. Isso ainda ocorre, mas em percentual bem menor, porque o consórcio hoje já tem o seu público, né, que gosta de consórcio, que aprendeu a fazer poupança com consórcio, que aprendeu a trocar os seus bens com o sistema de consórcio. E o consórcio também ganhou uma lei nova, a Lei 11.795, antes ele era praticamente normatizado por portarias, circulares, ou seja, por normas menores, e a partir de 2008 o consórcio adquiriu a lei. E essa lei trouxe a abertura para novos bens, por exemplo, o consórcio de serviço, que ainda em termos quantitativos é pequeno, mas que está crescendo bastante. A cada dia novas empresas estão fazendo consórcio de serviço e novos consumidores. Você poderia dar um exemplo? Que tipo de serviço hoje é consorciado? Quase todos os serviços, né? Por exemplo, cirurgias reparadoras, cirurgia plástica, implante de silicone, pagamento de honorários de profissionais liberais, pagamento de festa de casamento, festa de formatura, tudo hoje é pago pelo consórcio. Então, é realmente um segmento que promete muito crescer. Agora, as pessoas também, elas precisam aprender, porque eu me lembro que a gente tinha muitos casos de empresas que eram consórcios, e, de repente, a Receita Federal fiscalizava essas empresas e muita gente perdia seu dinheiro no consórcio. Né? Hoje, certamente, a coisa está diferente, porque o sistema de consórcio evoluiu. Como é que a pessoa hoje deve escolher um consórcio seguro? Qual é o tipo de pré-requisito que a pessoa deve analisar para definir com quem ela vai fazer esse consórcio, independente de que serviço ou produto? Olha, é fundamentalmente que o consumidor, ao adquirir uma cota de consórcio, adquira de uma empresa autorizada a funcionar pelo Banco Central. Infelizmente, principalmente no interior do nosso estado e no norte e nordeste do país, ainda existe muitos chamados consórcios informais, que não é consórcio, é um aventureiro que abre um organismo, uns grupos ali, e já é feito, parece que para lesar mesmo. Na menor dificuldade, ele baixa as portas e deixa milhares de consumidores lesados. Com o sistema formal, com o sistema fiscalizado, com o sistema vigiado pelo Banco Central, isso não ocorre. É claro que uma empresa de consórcio é como uma empresa qualquer. Ela pode, um dia, ter um problema, né? Mas o sistema hoje, o artigo 40 da Lei 11.795, é um artigo de uma importância muito grande. Por quê? Se a empresa tiver algum tipo de problema,
antes do Banco Central tomar a medida de impedir, de liquidar e de mandar para a falência, ela tem que buscar uma solução de continuidade dos grupos. Ou seja, pega os grupos daquela empresa que está com problema, que está administrando mal e passa para uma empresa que tenha suporte, que saiba administrar. Então, essa lei trouxe realmente uma consistência jurídica muito importante, não só para os consumidores, mas também para os empresários, para que eles continuem investindo. Haja vista que agora nós batemos todos os recordes. Já estamos com 5 milhões e 100 mil de consorciados ativos no Brasil. Baseado nisso, Fabiano, eu quero te fazer uma pergunta bem prática, em função de quem é o consorciado, vamos dizer assim, né? Existem pessoas que compram para investimento, que é um dos investimentos mais rentáveis hoje. Você não tem um crescimento alto de parcelas de juros, né? Praticamente um juros fixo, né? Então ele vai e compra 3, 4, 5 cotas e tem ali seu investimento. E até então, quando ele é contemplado, ele adquire o bem ou ele deixa até mesmo valorizando ali o bem, porque também sofre essa valorização. Mas aquele que é o consumidor que está em casa, ele quer comprar um carro, dizem que ele tem essa dificuldade do lance, porque o grupo é muito extenso, então são muitas pessoas dando lance. Existe mesmo essa dificuldade, às vezes, quando ele quer ter um bem rápido, o consórcio talvez não seria uma ideia de compra, teria que ser então um financiamento, ou não, vale a pena também ele separar um dinheiro, como nós vimos na matéria, dar um lance num grupo que às vezes não é tão elevado o valor de crédito. Fala um pouquinho sobre esse consumidor. Olha, a princípio, o consórcio é muito bom, é excelente para quem não precisa do bem numa determinada data. Para quem quer investir, para quem quer adquirir o bem, mas pode esperar, para quem já tem um carro e quer programar uma troca, para quem tem um apartamento, mas quer fazer uma reforma, quem tem um apartamento de 2 quartos, quer mudar para um apartamento de 3 quartos, mas vamos lá. O que eu sugiro desse caso, daquele consumidor que quer comprar pelo consórcio, mas tem uma certa necessidade em tirar o bem mais rápido, sem com isso marcar data, porque isso é impossível no sistema de consórcio, procurar um corretor de consórcio, procurar a administradora do consórcio, negociar. Você tem muitas maneiras de diminuir, ou seja, de abreviar um pouco essa contemplação. Se você não é sorteado, você pode ofertar o lance. Se você não tem dinheiro para dar lance, você pode ofertar um lance embutido, que é pago com parte do crédito. Ou seja, você quer comprar um imóvel que custa 100 mil reais, então eu falo para você, eu vou te vender um de 150, você usa 50 para pagar um lance e sobra os 100 que você precisa para comprar o bem. Mas esse 50 vem na parcela embutida? Vem na parcela embutida, sim. Quer dizer, no de 100 a parcela ia ser, por exemplo, 1.000, no de 150 a parcela vai ser 1.200? Mas ele vai quitar também as parcelas. Então não há prejuízo financeiro nisso aí. Em termos matemáticos, não há ganho e não há perda. O que o lance, chamado lance embutido, que é o lance pago com parte do crédito, é abreviar e facilitar a vida daquele consumidor que quer comprar pelo consórcio, não foi sorteado, participou do sorteio, mas não foi, e ele dá um lance e paga com um lance embutido. Muitas, a maioria das administradoras, trabalham com essa modalidade. Mas enquanto ele não é contemplado, ele está pagando a parcela com o valor adicional... De 150, referente a 150 mil. Então, se demorar um ano, é um ano pagando a parcela de 1.200, vamos dizer, o exemplo que eu citei aqui. Partindo dos 150. Agora, existe uma dica, não sei se isso realmente é válido, a questão da pessoa já entrar num grupo que já está em andamento. Existe uma diferença você entrar no grupo inicialmente e depois que o grupo já está em andamento? Existe uma diferença aí de regalias, eu não sei, você poderia explicar? Você perguntou bem. A questão aí é o seguinte, é válido sim. Se você fala comigo, Fabiano, me falaram que entrar num grupo de consórcio em andamento facilita a retirada do bem, do crédito para eu comprar o bem? Pode ser verdade isso. Mas é preciso explicar o seguinte, se eu tenho um grupo, prazo de duração de 80 meses, e ele já está na 30ª Assembleia, já transcorreram 29 meses, é claro que se ali não estiver entrando outros consorciados, a chance de você tirar com um lance menor, claro, porque aqueles que
entraram no início, a princípio, a né? maioria estão lance querendo, já deram o lance e já saiu. Agora, o problema disso aí, e que precisa ficar claro aqui, principalmente porque aqui eu falo em nome da entidade que tem a responsabilidade de representar o sistema, é que eu não posso falar para você, o grupo está na 30ª, mas eu coloco você, eu coloco ele mais uns 100 dali. Então não adianta ele estar adiantado se ele tem vaga para eu colocar um montão de gente. Novo, né? um grupo em andamento. Então esse que é o detalhe. É válido? É, desde que não se coloca muitos, né, depois do grupo. Agora, Fabiana, a história do consórcio começa com carros, caminhões, esses bens móveis, e agora migrou-se para até cirurgia plástica. Eu queria que você falasse um pouco dessa mudança no cenário do consórcio, porque isso para a gente, assim, por exemplo, eu trabalhei numa empresa de consórcio há muito tempo atrás, então, para mim que trabalhei, né, para eu que trabalhei nessa empresa, olhar hoje e falar, nossa, como mudou o cenário do consórcio? Por que dessa mudança? O que beneficiou essa mudança? O consumidor descobriu que comprar pelo consórcio, além de ser infinitamente mais barato do que qualquer outra forma de aquisição de bens ou serviços, ele tem uma prestação menor, porque os prazos são livres. Então, as administradoras abrem os grupos com o prazo que ela quer. Por exemplo, nós trabalhamos muitos anos no segmento de consórcio com a classe B, a classe C, e depois nós fomos para a classe D. E agora nós já estamos buscando a classe E, porque eu aumento o prazo do grupo, consequentemente, eu reduzo o valor da prestação, aí eu atinjo essa classe E, que é uma classe grande, que na pirâmide social aí você vê que é muita gente. Então nós temos aí um mercado para o segmento de consórcio muito grande. E essa diversidade de produtos, né? Quando lançou o consórcio imobiliário, era só consórcio de casa pronta. Hoje você tem crédito para construir, para comprar terreno, para comprar sítio, chácara, para reformar a sua casa. Isso vende muito. No interior, você passa na rua e vê uma casa lá precisando de uma reforma, você chega lá e oferece, amigo, eu tenho um crédito para você reformar a sua casa. Vamos torná-la mais bonita, mais limpa, né? Faz pelo consórcio. Então, por isso o consórcio hoje cresceu e é realmente muito importante. Você citou várias vezes as administradoras de consórcio, né? Como é que o consumidor que está em casa, por exemplo, ele pode saber qual empresa é a empresa que seria uma empresa séria, segundo a avaliação do Banco do Brasil, né, do Banco Central, perdão. Existe algum site onde a pessoa pode fazer uma pesquisa? Existe algum telefone que ela pode ligar para pesquisar isso? Sim, nós da ABAC já prestamos esse serviço também. Nós informamos, porque nós estamos linkados diretamente com o Banco Central, mas ele pode procurar o Banco Central, ele pode procurar nós da ABAC, mas fundamentalmente, para o consumidor adquirir uma cota e ter certeza que realmente ele estará fazendo um bom negócio, eu acho que são 3 coisas que ele deve fazer. Primeiro, ler atentamente o contrato. Claro que ele tem que comprar de uma administradora autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ler atentamente o contrato. Buscar informações junto ao